de, de Plutão. Esses planetesimais continuam toda essa mesma saga. Eles vão colidindo, eles vão se fundindo, eles vão se grudando, eles vão crescendo até chegar a um tamanho aí, né, razoável para virar um planeta. O planeta é um momento onde as coisas se equilibram e aí você não precisa mais desse desequilíbrio aí causado. Há 4,54 bilhões de anos atrás, tá? Desse monte de colisão aí, dezenas de protoplanetas começam a se formar no sistema solar. Um deles está na terceira posição a partir do Sol e ele se chama prototerra. É isso mesmo, a Terra também já passou por ser um protoplaneta, prototerra. Ela completamente diferente, né, da Terra atual. Na verdade, nada mais era do que um grandíssimo oceano de magma que existia. A superfície estava começando a se formar ali porque a rocha começava a derreter, começava a solidificar, tá? Mas não tinha continente, não tinha água líquida, não tinha nada disso, não tinha nem atmosfera direito para a gente respirar. Tinha um céu vermelho alaranjado, né, por conta da poeira toda que tinha aí, e era um verdadeiro inferno. E o inferno ainda ia piorar e muito. Porque o que aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás acontece o evento mais violento da história da Terra, enquanto a prototerra se formava na terceira órbita do Sol, outro protoplaneta se formava perto. Um corpo que tinha ali aproximadamente o tamanho de Marte. Os cientistas batizaram esse corpo como Theia, nome de uma titã grega, mãe de Selene. Para quem não sabe o que é Selene, é a Lua, né? Um outro parênteses aqui, né? Existe uma ciência chamada selenografia, que é o estudo da Lua, tá? E um estudo publicado em 2025 na revista Science descobriu que Theia se formou na parte interna do sistema solar, relativamente próximo da Terra, talvez um pouco mais perto do Sol, tá? E aí, há cerca de 4,5 bilhões de anos, Theia colidiu com a prototerra. Não foi uma colisão de raspão, foi praticamente direta essa colisão, e o impacto liberou energia equivalente a trilhões de bombas atômicas. Theia foi totalmente destruída. Embora, né, existam estudos aí feitos com um negócio chamado tomografia sísmica, que a gente encontra pedaços de Theia boiando, tá? Boiando no manto da Terra. Isso é muito interessante, tá? Boa parte aí do material derretido das duas, tanto de Theia como da prototerra, foi então o quê? Ejetado para o espaço e formando um anel em volta da Terra. Em alguns milhões de anos, esse anel se aglutinou todo e formou então o que a gente conhece como a nossa Lua. Por isso que a Lua tem uma composição química que é quase idêntica à da Terra. Isso é uma das coisas, né, que levou os cientistas a terem uma ideia de como foi formada. A história da formação da Lua, ninguém até hoje bateu o martelo não, tá? Porque até essa ideia da colisão, ela tem seus problemas. Existem várias outras ideias que foram caindo por terra recentemente, mas essa última aí está persistindo, tá? Então, o sistema Terra-Lua acaba sendo um sistema bem interessante de ser estudado, né? Porque a Lua é desproporcionalmente grande em relação ao planeta, comparado com outros satélites. É muito importante falar também, né, que a nossa Lua, ela é a maior Lua do sistema solar proporcional ao tamanho do planeta, tá? A maior Lua do sistema solar é Ganímede. A Lua da Terra, ela é o quinto colocado em tamanho sim absoluto, mas quando você passa aí para
proporção, a Lua é o maior, porque Júpiter, Saturno tem um monte de satélite, mas é tudo pequenininho, né? Então, e Júpiter e Saturno são muito, muito grandes, tá? Um detalhe aqui não precisa ficar bem aí claro para quem está ouvindo, quem está assistindo isso aqui, né? Sem essa colisão e sem a Lua, a vida na Terra provavelmente nunca teria nem começado, tá? E o porquê disso? Porque tem várias coisas que a nossa Lua ela é importante e essa Lua ser desse tamanho é mais importante ainda. A Lua estabiliza o eixo de rotação da Terra, então sem ela, a inclinação do eixo seria totalmente caótica e o clima então seria selvagem demais, tá? A Lua causa as marés também, que foram fundamentais para a transição da vida do mar para o oceano. E o dia da Terra, né, logo depois do impacto, ele durava cerca de 5 horas. E a Lua, então, a interação entre a Lua e a Terra atuou como se fosse um freio, tá, gravitacional, que vem retardando a rotação da Terra ao longo de bilhões de anos. Hoje o dia tem 24 horas. Por quê? Porque a Lua está ali, tá? Theia morreu, mas só de um certo sentido, porque a sua beleza ainda está, né? Ainda está por aqui, beleza? E a parte dela a gente vê todo dia aí de noite no céu, né? Que é a Lua. Então isso é muito legal. A história da formação da Lua é essa. Agora, um ponto aqui importante para deixar claro, né? Foi assim que formou? A gente não sabe, tá? Tem pessoas que discutem, tem pessoas que discutem se o impacto foi de raspão, se foi direto, tem pessoas que discutem quanto tempo que a Lua demorou para se formar, se foi alguns meses, algumas horas, alguns milhões de anos. Então são coisas que ainda estão em aberto para a formação da Lua. Mas a teoria mais aceita hoje é que essa teoria se chama teoria do grande impacto. Beleza? Muito bem. Formou, teve o impacto lá e tudo mais, e agora a gente dá um saltinho nos anos aí. Vamos falar de algo que aconteceu entre 4,4 e 4 bilhões de anos atrás. Então, depois do impacto de Theia, a Terra esfriou lentamente. Ela demorou muito, muito tempo para ela ir esfriando e chegar numa configuração assim, basicamente como a gente tem ideia, tá? Há 4,4 bilhões de anos atrás, a superfície da Terra, então, chegou a uma temperatura suficiente para que a primeira crosta sólida começasse a se formar, tá? E ali no ano de 2001, geólogos encontraram um cristal microscópico do zircônio, lá na Austrália Ocidental, datado de 4,4 bilhões de anos. É o pedacinho mais antigo da Terra que existe na nossa mão. Aliás, o zircônio, né, ele é um marcador muito importante que a gente usa. Uma outra coisa muito interessante, né? Até aí, né? Então estava lá formado esse supercontinente, como o pessoal costuma falar, mas tinha um outro problema, né? Que era a atmosfera. Então a atmosfera da Terra era uma atmosfera primitiva, ela não tinha nada de oxigênio. Era CO2, metano, amônia e vapor d'água, tá? E hidrogênio. Quem respirasse essa verdadeira, né? Essa atmosfera aí, morreria, tá? Em segundos. Outra coisa que é muito interessante a gente falar nessa história toda do planeta Terra é o seguinte: a gente tem pistas de que a origem da Terra aconteceu dessa maneira mesmo. Obviamente que quando a gente fala de ciência, pessoal, ninguém pode bater o martelo em nada, tá? Mas tem uma outra coisa que é muito mais complexa e é talvez fundamental para a vida existir, que é a água. E aí, como que a água veio parar aqui na Terra? Isso é uma das outras perguntas também que boa parte dos astrônomos estão neste momento correndo atrás, tá? Então, parte da água da Terra veio de meteoritos, então isso é uma coisa muito importante.
Outra parte foi trazida por cometas e asteroides ricos, né, em gelo e tudo mais. Isso aí também a gente tem mais ou menos uma ideia. Esse período do bombardeamento tardio ele acontece entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Asteroides gigantescos eles choviam sobre a Terra. As crateras na Lua que a gente vê hoje foram formadas por boa parte desses objetos. Tá? São marcas desse mesmo bombardeio. A Terra também sofreu, mas a tectônica de placas e a erosão apagaram quase todas as cicatrizes. Muita gente fala assim, caramba, na Terra a gente quase não tem cratera, né? E a Lua a gente está cheio de cratera. Qual que é a diferença fundamental nisso? A Lua é um objeto que está morto do ponto de vista geológico. Então ela não tem um núcleo, ela não tem placas tectônicas se movendo, nem nada disso. A Terra não. A Terra, enquanto a gente está no meio do Oceano Atlântico formando mais crosta, na costa do Chile, uma placa está entrando embaixo da outra. E isso faz com que de tempos em tempos a superfície da Terra seja toda renovada, ou seja, se teve um impacto ali, ele já foi embora. A gente não tem nem ideia desses impactos. A gente só, né, modela isso e tem essa noção do que aconteceu. E aí, por isso, como o terreno vai se renovando, essa palavrinha em inglês chama-se resurfacing. É super importante esse processo nos planetas. Aliás, é um processo super importante até para a vida existir, mas nesse processo de resurfacing vai apagando todas essas marcas. Tá? Em algum momento, com a Terra esfriando, o vapor d'água na atmosfera começou a se condensar. E aí começou a chover. Choveu por milhões de anos, sem parar. E os oceanos se formaram. Então tá aí uma outra ideia, né, para o surgimento da água na Terra. Gente, lembrando que a gente hoje a gente não pode bater o martelo em nenhuma dessas, porque talvez não seja nenhuma, mas talvez seja uma combinação de várias ideias que a gente tem aí. Há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra já tem oceanos vastos. A atmosfera já é uma atmosfera sem oxigênio, o que é muito bom, que ela não é mais uma atmosfera sufocante para todos nós. E temos continentes pequenos espalhados aí por todo o planeta. E o cenário, então, está prontinho aí para acontecer algo muito incrível em toda essa história aqui do planeta Terra. Lembrando, né, que se você pegar até agora, a gente falou da origem do universo, origem do sistema solar, o que precisa ter no sistema solar. Ainda nem chegamos, né, exatamente na história do planeta Terra, mas aí agora, nesse momento aí em que a lava é trocada, né, pela água, isso acontece entre 4,2 e 3,5 bilhões de anos atrás, vai ter algo muito interessante. Por décadas, né, os cientistas achavam que a vida não tinha aparecido na Terra entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. Mas ali em meados de 2024, um estudo